Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, louvado seja sempre o nome do Senhor. Dias difíceis, contexto político caótico, o mundo está conturbado e você deve ter percebido isso. Alguns se sentem mais afetados, outros menos. Todavia, não podemos negar que nós estamos vivendo dias singulares, dias difíceis, dias que realmente chamam a nossa atenção. E vamos para o Salmo 46, agora o versículo de 6 a 11. Versículos que nos mostram a confiança do salmista no Deus Todo-Poderoso, que é Senhor de tudo. E não importa o quanto o mundo pareça conturbado, Deus continuará sendo o Senhor de tudo. Ele nos diz assim, o salmista, versículo 6. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até aos confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança. Queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações. Sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Nós vimos no início do Salmo a segurança do salmista diante de um mundo em que parece águas tumultuadas, conturbadas. E agora, a partir do versículo 6, ele volta a falar dessa agitação, só que se referindo às nações, porque essa era a ideia original, que os homens maus, eles são como águas violentas, tentando tragar o povo de Deus a qualquer custo. Ele diz que bramam nações como bramam as águas do mar, e assim Deus vem para intervir. E isso é conhecido. Vinde contemplai as obras do Senhor. Olhem para a palavra de Deus. Vocês já viram quantas vezes Deus veio em favor de seu povo para livrá-lo das mãos dos seus inimigos? Quantas vezes Deus foi gracioso e manifestou o seu poder para salvar o seu povo daqueles que eram muito mais fortes? A começar com o Egito, que estava oprimindo o povo de Deus e oprimindo de tal forma que o sofrimento deles era tamanho, estavam matando até os filhos do povo de Deus. E diante de tamanha angústia, de tamanho sofrimento, Êxodo 2 diz que o povo clamou. Versículo 23 diz: decorridos muitos dias, morreu o rei do Egito, os filhos de Israel gemiam sob a servidão, e por causa dela clamaram, e o seu clamor subiu a Deus. Ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó, e viu Deus os filhos de Israel e atentou para a sua condição. E nós bem sabemos como Deus poderosa e graciosamente libertou daquela nação escravizadora, como Ele manifestou seus sinais, seu poder, como Ele manifestou a sua glória por meio de 10 pragas, livrando seu povo, um povo escravo, de uma nação muito mais forte, um império muito forte naqueles dias. O salmista no Salmo 46 nos lembra: olhem para as obras do Senhor, olhem para tudo que Deus fez, para todas as maravilhas de Deus no passado. Para isso você precisa conhecer a Bíblia. Você conhece a Bíblia? Você conhece a palavra de Deus? Você tem lido as Escrituras para conhecer as grandes obras do Senhor? Quando você ler a palavra do Senhor, você é lembrado das maravilhas que Deus realizou no passado. E isso vai fortalecer o seu coração. Porque do mesmo jeito que Deus operou poderosa e graciosamente no passado, Ele está operando poderosa e graciosamente no presente e será no futuro. Porque Deus sempre estará com o seu povo. Porque Deus sempre estará cuidando do seu povo. Não tem um tempo em que Deus não cuide. Pode ser que Deus não nos revele mais a sua palavra, porque Ele já quis nos dizer tudo aquilo que era para o nosso conhecimento. Todavia, Ele continuará agindo de acordo com a sua palavra.
cumprindo as suas promessas, cumprindo as suas maravilhas, realizando grandes coisas para mostrar ao seu povo sua graça, para manifestar ao mundo o seu poder e para que seja então conhecido como o Senhor de toda a glória. E isso conforta o nosso coração. Para que isso conforte o seu coração, você precisa olhar para a palavra do Senhor. E nesses dias maus, então você se aquietará. Observe que esse é o chamado de Deus. Quando você conhece as obras de Deus, quando você vê as maravilhas do Senhor, como Deus poderosamente sustentou um povo por milhares de anos, como Deus cumpriu cabalmente cada promessa. E Satanás, mesmo tentando diversas vezes impedir o plano divino, impedir que Deus realizasse a obra redentora, não conseguiu. Dessa forma, Deus mostrou que Ele é poderoso para cuidar de nós, não importa o que aconteça. E isso deve fazer você considerar de tal modo que nos diz o versículo 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Aquietai-vos diante dos maus governantes. Aquietai-vos diante dos tiranos, os corruptos, dos maus, os perversos, dos assassinos. Aquietai-vos diante de imperadores, de reis que se levantam para dominar sobre os pequenos. Aquietai-vos diante de pandemias, diante de mortes. Aquietai-vos diante da crise. Aquietai-vos diante da miséria. Aquietai-vos diante de todas as coisas que acontecerem. Porque não importa o quanto as nações estejam conturbadas e agitadas, como as furiosas águas do mar, Deus é o Senhor e Ele é exaltado entre as nações. De forma que Ele é poderoso para cuidar de nós em toda e qualquer situação. Você quer outra lembrança? Olhe para o livro do profeta Daniel. Ele estava em outro povo, no meio de outra nação. Ele estava na Babilônia. Ele estava debaixo de um rei muito arrogante, o Nabucodonosor. Ele estava vivendo entre um povo muito pagão que tinha outros deuses. Ele fora levado, deportado, porque Israel caiu, sucumbiu nas mãos de Nabucodonosor. Mas Deus cuidou de seu filho. Nós podemos ver no livro do profeta Daniel que tanto ele, o Daniel, quanto os seus amigos foram cuidados. E não importava o quanto tentassem fazer mal ao povo de Deus e destruir aquele que Deus escolheu para ser a sua herança, Deus continuava livrando-os do mal, continuava guardando-os, continuava protegendo-os. E não importou se foi fornalha, se foram leões, e assim todas as tentativas de destruir foram por água abaixo. Porque o Senhor é exaltado entre as nações. E, portanto, aquiete o seu coração. Acalme. É isso que Paulo diz. Quando, em Filipenses 4,6, ele diz: não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará a vossa mente e o vosso coração em Cristo Jesus. Sim, o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Então, aquietai-vos diante do Senhor, porque Ele tem cuidado de vós, porque Ele é o nosso Senhor. E ninguém pode tirar isso de nós. Ninguém. E como diz Paulo, e concluo com essas palavras em Romanos capítulo 8, já no final deste capítulo, ele nos diz que nada pode nos separar deste amor, desta graça divina, porque eu estou bem certo de que nem a morte nem a vida, nem os anjos nem os principados, nem as coisas do presente nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Vamos orar. Senhor, muito obrigado, porque a Tua palavra é o Teu poder que se manifesta para confortar, fortalecer, exortar e direcionar as nossas vidas.
Que o teu povo se apegue à tua palavra de tal modo que, conhecendo a ti e as tuas poderosas obras, possa ter um coração aquietado, porque o Senhor é Deus. Que o Senhor receba a nossa gratidão por tudo. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que Deus abençoe a todos e um bom dia.